Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre a inteligência artificial na educação do projeto E Agora Brasil e a primeira de 2025. Espero que todos tenham passado uma excelente virada de ano e para a gente abrir este ano nós temos uma convidada muito especial que vai estar aqui com a gente. Antes mesmo da gente começar, queria pedir para vocês compartilharem essa live com todos. Vai ser uma live muito interessante sobre a inteligência artificial na educação. E esse projeto é coordenado pela professora Isabela Oliveira, que eu já vou chamar ela aqui para estar com a gente, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora deste projeto. O projeto E Agora Brasil envolve pesquisas internacionais sobre o uso da inteligência artificial na educação, um processo de letramento digital feito por meio das redes sociais e um curso de capacitação que vai acontecer agora em 2025. E nós temos também algumas entrevistas, em parceria com a UNB TV e lives como essa. E nada melhor para falar sobre tudo isso do que a idealizadora deste projeto. Eu vou convidá-la aqui hoje, professora Isabela Oliveira. Trazer a educação dentro da inteligência artificial, esse ensinamento fantástico, e ela vai falar tudo pra gente sobre este projeto. Bem-vinda, professora Isabela Oliveira. Olá, tudo bem? Muito boa noite. Hoje uma live totalmente especial com a idealizadora deste projeto incrível que é o E Agora Brasil. Muito bem-vinda, professora. Vamos bater um papo, né? Com certeza. Tá muito escuro aqui, infelizmente eu não tô com muita iluminação hoje aqui para poder... Mas tá ótimo. Tá ótimo, tá dando para ver bem, sem problema nenhum. Beleza. Então Vamos lá. Vamos começar, professora, né? Primeiramente, o que esperar da educação em 2025, né, professora? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema para a gente, o que foi 2024 e as expectativas aí para 2025. Sim, eu acho que a gente tem até que voltar um pouquinho atrás para falar sobre o que vem de 2025, né? Porque desde o surgimento, né, e do boom da inteligência artificial generativa, né, que todo mundo, né, agora tem o seu melhor amigo, o ChatGPT, que sinceramente é muito difícil de viver sem essa ajudinha, cada vez mais, né? Mas desde o boom da inteligência artificial generativa, nós pudemos perceber e antever que a educação iria se transformar profundamente. Ela iria se transformar e está se transformando, porque, veja bem, o que a gente tinha como fundamento muitas vezes, né, dentro da nossa sala de aula, era poder dar uma aula onde o aluno aprendia um conteúdo, repetia aquele conteúdo, tirava, digamos assim, um resumo, fazia uma prova. Depois a gente teve várias oportunidades de desenvolver metodologias construtivistas, onde o conhecimento é construído, né? Como Paulo Freire, que vai nos levando a construir isso através da nossa realidade e tal. Mas digamos que avançamos muito em termos de metodologia, só que nem sempre nós podíamos oferecer só com essas metodologias uma educação de qualidade. Os professores estão assim sempre sobrecarregados, né? Eu mesma estava fazendo uma reflexão, eu pensando assim cá comigo, eu estou estudando tanto sobre inteligência artificial na educação e viajando e vendo tanta coisa, mas eu quero mesmo é pôr a mão na massa. Eu quero mesmo é construir uma Disneylândia educacional. Mas e cadê o tempo? Cadê o tempo? Então, a gente, digamos assim, tem um caminho até chegar a essa Disneylândia, que é, digamos assim, o que o 2025, 26, 27 está trazendo. Mas a gente vem de um processo onde a tecnologia, mais uma vez, eu digo mais uma vez, porque quando a gente fala da escrita, do livro, da internet, da televisão, das várias mídias, todas as vezes que a tecnologia chega, ela vem e chega e fala assim, olha, e aí, o que você vai fazer comigo, né? E eu sou originalmente professora da Faculdade de Comunicação, né? Da faculdade, né? E do Departamento de Publicidade. Então, sempre a minha vida foi ligada na tecnologia, né? Então, o que a gente pode perceber é que
essa mudança, né, que a educação está surgindo, ela vem de uma necessidade pedagógica, vem de uma necessidade dos professores terem mais descanso e poderem ter mais ferramentas para fazer a educação ficar mais interessante, porque a maior crise da educação, na verdade, sinceramente, a pior delas é a motivação. O aluno chega na sala de aula sem nenhuma motivação e o professor está cansado também sem motivação, né? E fomos jogados nesse mundo digital pela pandemia e depois nesse turbilhão da inteligência Exato. artificial, né? Então, eu acho que para a gente olhar para 2025, a gente tem que entender esse fluxo no qual nós estamos imersos, né? E Exato. a gente trabalhou muito aqui em 2024, sabe? Esse você estava me perguntando aí sobre o projeto, né? Então, eu sou professora da Faculdade de Comunicação já, digamos assim, há quase 30 anos. Bom, da Faculdade de Comunicação um pouco menos, mas enfim, já estou 30 anos trabalhando. Eu Ótima sei que bagagem, né, professora? Muito né, bom, dá para a gente aprender alguma muito coisa, bom. mas com certeza ainda tem muito para poder aprender. E chegando nesse final de carreira, como a minha carreira é uma carreira muito multidisciplinar, eu falei, eu realmente quero ir para a área da educação, né? Inclusive, assim, eu tinha pensado, sinceramente, eu estava tão afim de trabalhar pela educação que eu falei assim, eu vou fazer serviço voluntário no MEC, entendeu? Já que eu estou afim de trabalhar pela educação, eu gosto dessa parte executiva, vamos para o MEC. E aí, então, que surgiu essa ideia de fazer esse projeto, né, que é o projeto E Agora Brasil, que foi agraciado pelo financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF, né, que, como você bem falou no início, né, da nossa live, ele envolve uma série de atividades que vão, né, desde contato que a gente está desenvolvendo dentro das redes sociais, que é um contato, digamos assim, pensado minuciosamente para que esses conteúdos sejam conteúdos relevantes para os professores, né? Dentro da ideia de que a gente pode fazer, sim, um processo de aprendizagem ou de microaprendizagens, entendeu? Porque eu poderia dizer que uma das tendências para 2025 é justamente isso, as microcertificações, as microaprendizagens, ou seja, você começar... Não tem mais, eu fiz agora, eu terminei minha graduação, acabou, agora eu vou fazer uma especialização, vou fazer um doutorado, ou, Dá como no meu sempre. caso, um segundo pós-doutorado. Não, é como se você fosse assim, não, agora eu vou fazer um curso de aperfeiçoamento disso, amanhã eu estou aprendendo tais e tais ferramentas, eu vou construindo um caminho mais personalizado, mais motivado, que é uma das coisas que a IA nos ajuda e que são uma das tendências, né, para 2025, né? Ou seja, uma personalização desse ensino com esse processo de microaprendizagens, mas também, digamos assim, um processo mais lúdico, né? Então, por exemplo, assim, gamificado, no meu gosto, do meu gosto, né? Já que eu sou da área visual, né? Assim, eu sinceramente amo as realidades híbridas, virtuais, imersivas, mistas, entendeu? Eu acho que se tem uma palavra para definir 2025, a gente poderia dizer que seria blend. Blend, né? Assim, blend, é blend da máquina com o corpo humano, é blend do real Como com o tudo. virtual, é o blend da inteligência artificial com as Adorei, pessoas, com professora. as máquinas, entendeu? E a nossa educação precisa virar educação blend, né? Realidade Perfeito. virtual, realidade aumentada, né? Que é isso assim. Por exemplo, você estava me perguntando, né, sobre o projeto e tal. O projeto, ele envolve esse letramento, mas ele envolve também essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, sobre o uso da inteligência artificial da educação em vários países, né? Então, no ano passado, eu fiz uma parte da minha pesquisa de campo, né, que seria a parte da Ásia. Esse ano eu vou fazer Estados Unidos, Canadá, México, que eu consegui fazer de América Latina e Europa, né, para poder fechar, digamos assim, o que eu puder, né? Se eu tivesse mais recursos, com certeza também iria à África, porque a gente precisa conhecer o uso da tecnologia com a diversidade que o mundo tem, né? Com a diversidade que o mundo tem. Então, eu me lembrei dessa parte do projeto porque eu estava falando sobre realidade aumentada, né? Então, nessa viagem, eu, por exemplo, visitei a Índia. A Índia, ela tem 5 vezes mais professores,
5 vezes mais escolas que o Brasil. E É ela muita coisa. é muita Muita coisa, é coisa. muito aluno, é E muita olha o coisa. tamanho, né? Só que eles conseguiram resolver de uma maneira preciosa o beabá da educação tecnológica, digital, entendeu? E tipo assim, por exemplo, eu fui num centro lá, né, em Nova Delhi, um centro onde tem, digamos assim, um centro de produção de mídia. Eles têm uma única plataforma para todos os alunos da Índia e para todos os professores. Você sabe o que que é isso? Você sabe o que é Nossa, isso em termos de dados? Nós estamos falando de inteligência artificial. Sabe aquela foquinha que fica assim, dados, dados, dados. Está entendendo? Quando a gente muito está assim, a bom. gente quer dados. Aquilo ali, eles têm dados. Aí, tipo assim, aí nesse centro, que eles tinham vários estúdios, estúdio de televisão, estúdio de áudio, estúdio de gravação de música e de podcast. Como é que se diz? Desenhistas que estavam todo o tempo todo lá com tablet em várias salas, né? De experiências de aprendizagem imersiva. Eles fazem parceria com tudo quanto é empresa, Big Tech, entendeu? Aí fala aqui, tá aqui a sala da HP. A sala da HP tá com a realidade imersiva. A sala de fulano e tal. Mas eu gostei mesmo, foi o que eu chamei a sala da justiça. A A sala da sala justiça, da justiça. a sala da justiça, porque você entra, tem assim, sabe? Tipo, LED, 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 LED e todos os dados. Aí você chega na sala da justiça. Aí eles falam assim: vamos entrar naquela cidadezinha no interior da Índia para ver o que está acontecendo. Aí você sabe o professor que está lá, o aluno que não está, qual é a Nossa, dificuldade. Aí eu falei: a sala da justiça, porque todos os lá. dados confluem para lá. Tipo, Que organização, né? 400 canais educacionais de Meu televisão, Deus. 200 canais, não, 400 de rádio e 200 de televisão. Nossa. Várias línguas, porque a gente tem aqui centenas de línguas, lá eles têm centenas de línguas. Centenas de línguas. Aqui a gente tem cento e poucos, contando com as indígenas, né? Todas as, mas lá eles têm centenas. Você está entendendo? E aí todo o material didático inclusivo, com realidade aumentada. Então eu podia pegar, o aluno pega o material didático, aí tem a realidade aumentada, aí ele está falando sobre o coração, ele olha para o coração com o QR Code e aparece a realidade aumentada do que ele está vendo lá. Você está entendendo? Se a pessoa tem problema de visão, de audição, existem equipamentos de acessibilidade para você poder passar digamos, um scannerzinho e você ouvir o que tem dentro do livro para você poder. Se é cego, você vai, como é que se diz? Passar a mão, os livros. Então, o que eu posso dizer para você? O Nossa, que que vem para incrível. nós aqui, em vários países do mundo, já são uma realidade, já é uma realidade. São coisas que já são uma realidade, né? E esse foi uma coisa que me impressionou. Então, a gente pode dizer que a educação ela vai ficar mais personalizada, a educação vai ficar mais inclusiva. Mas aí a minha pergunta para você, né? Potencialmente, digamos, né? Potencialmente inclusiva, diversificada, né? Personalizada. Mas aí a minha pergunta, isso é suficiente? Será Claro, claro que não, porque que vai a ser? gente precisa desenvolver a capacidade humana, as habilidades e as competências humanas, não apenas dos professores, mas dos professores, assim, digamos, é o foco primordial, pelo menos do nosso projeto aqui, né? Por quê? Porque os professores, digamos assim, a gente tem professores de todas as idades, né? Exato. Então, da mesma maneira como nós temos o nosso presidente da República que não tem um celular, né? Eu tenho colegas da minha faculdade, tinha, agora ele já se aposentou, mas tinha um que não tinha também celular, sabe? Então, assim, como os professores vão ser convidados para esse mundo, né? Que não seja mais um peso para a vida cotidiana dos professores, entendeu? Ter que aprender mais uma coisa, ainda não tem estrutura, né? Eu me lembro quando eu cheguei dessa viagem da Ásia, que eu visitei os Emirados Árabes Unidos, a China, o Japão, a Coreia do Sul, Singapura e a Índia. Aí eu cheguei e marquei uma reunião no Ministério da Educação, falei assim, e aí, pessoal? Falei assim, o que vocês estão precisando? Aí eles olharam assim para mim, as meninas lá da escola conectadas, né? Na Fábio. Nossa, mas que interessante, todo mundo vem pedir alguma coisa, você vem oferecer.
O que está precisando? Ninguém O que faz você está isso. precisando que eu poder te dar? Porque eu voltei com muitos contatos e com uma riqueza enorme de, como é que eu posso dizer, de possíveis parcerias, né? E aí a minha pergunta, né? Aí tudo bem, contei algumas possibilidades de parceria, indiquei caminhos, troquei figurinhas, mas por que que eu te digo isso? Porque quando eu cheguei, a segunda pergunta foi: com quem vocês têm, com que Big Tech vocês têm parceria? Nenhuma. Aí eu olhei, como assim nenhuma? Eu falei, nenhuma? Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu falei assim, todo mundo faz parceria. Eu digo que deveria ser 30%, 10% das Big Tech, tipo Robin Hood, volta para a educação. Você está entendendo? Sim. Tá, você quer igual o Zuckerberg colocou aí, não, vamos parar com fact-checking e vamos fazer nota de comunidade. Beleza, mas então a comunidade tem que ser educada. Tá Perfeito? entendendo? Então, assim, Perfeito. então mais dinheiro, por favor, porque agora o dinheiro quer ir todo para aqui. Né? Então, assim, a inteligência artificial, ela gasta muito. Ela gasta muita energia. Cada enter que você dá ali naquele chat GPT é um tantão de energia. Esses dias me quantificaram quanto de água, quanto de energia gasta. Não é à toa que eles estão construindo usinas atômicas. Elas estão retomando a construção das usinas atômicas porque não tem energia que dá conta. Tá entendendo? Só. E olha que É interessante, eu nem tinha parado para seríssimo. pensar esse lado da, né, a energia gasta com a inteligência de cada clique que a gente dá. Muito Não, interessante. é gravíssimo. Sim. Isso é uma parte do problema, porque tem uma outra parte que é o problema social, que é para treinar dados, que agora hoje mesmo eu vi na internet o Elon Musk falando assim, não, eu concordo com os engenheiros de inteligência artificial que nós chegamos a uma exaustão do treinamento de dados. Tá, Olha só. treinar, bilhões, trilhões, quatrilhões, não sei o que, treinaram. Mas a que custo? Fora o custo energético, quanto que eles pagam para a pessoa lá em Botsuana, lá em Angola, lá não sei aonde, aqui no Brasil, para poder treinar esses dados? Então, nesse processo todo, envolve a nossa realidade desigual, a nossa realidade plural, a nossa realidade diversa. Então, para que a gente possa efetivamente fazer um uso digamos assim, curativo, eu vou colocar essa palavra, tá certo? Curativo da inteligência artificial, porque, de fato, nós estamos vivendo uma crise climática que só vai piorar. Você está entendendo? O que nós estamos vendo acontecer em Los Angeles, o que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul, isso é o novo normal, mas vá você passar pelo novo normal. Vá você ter a sua casa inundada, ou a sua casa pegando fogo, ou seus familiares falecendo. Você está entendendo? O novo normal vai exigir de nós novas habilidades, novas competências. Né? Aí eu estava vendo, por exemplo, esses dias, eu estou fazendo uma parceria com uma professora brasileira da Universidade de Miami, a professora Ana Carolina Queiroz, e ela trabalha com realidade imersiva. Aí ela falou, olha esse programa aqui do Fantástico, onde está aí não, desculpa, no Fantástico não, ele está na Globo, ele chama O Futuro da Educação. Ele é até um programa mais antigo. Mas aí tem uma experiência imersiva numa escola e a menina coloca o óculos da Meta, né? O Meta Quest, aquele óculos, e a experiência é dentro do mar. Ai, menina, professora, tira, porque senão eu posso morrer afogada. Ah, Então, porque a experiência imersiva, especificamente, me permite vivenciar, por exemplo, um outro personagem. Eu só. posso me colocar, por exemplo, no outro lado. Se eu sou bolsonarista, eu me coloco no lado do petista. Se eu sou, entendeu? Se eu sou negro ou judio, eu me coloco no lugar do árabe. Eu começo a interagir e começo a gerar um processo de empatia com essa diversidade, porque se eu vou prosseguir espalhando nas redes sociais, difundindo nas redes sociais, como é que eu posso dizer? O mundo real, sem educação, vamos colocar assim, o mundo real selvagem, entendeu? A situação vai piorar. Então, a gente realmente precisa de um uso dessa tecnologia blend, dessa tecnologia blend, né? Desse futuro blend, mas com o desenvolvimento de uma humanidade sensível, empática, né? E quem melhor do que os professores
para poder ensinar pelo exemplo. E eu tô vendo que tem aqui a Eliandra Bedato, né? Tem mais umas duas pessoas com a gente aqui nessa live. Eu vou abrir aqui, ó. A Eliandra, inclusive, comentou: a educação precisa ser desenvolvida de uma forma mais humana e assertiva. Ela estava concordando com o que você estava falando. Muito interessante na hora que você estava falando lá daquela parte da China, né? Ela comentou muito. Realmente, eu também achei muito interessante do que ela compartilhou aqui com a gente. Então E é deixa eu isso. compartilhar mais, que tem mais coisa legal. Tem um monte de coisa Mas legal. o que mais que ela falou? Conta aí. Aqui, ó. Mas foi isso, ela contou. A educação precisa ser desenvolvida de uma forma mais humana e assertiva. Então, foi um ponto que ela colocou aqui pra gente e realmente ela tem razão. Isso, exatamente. E é um universo muito diverso, né? Porque eu estou falando essas maravilhas em relação à Índia, na verdade, na China foram outras coisas que eu vivenciei. Mas a Índia, por exemplo, enfrenta uma necessidade básica de higiene pessoal e social. Você está entendendo? Então, cada país enfrenta um desafio. Sim. Então, a China, por exemplo, na China, eu conheci o Smart Learning Center, digamos assim, que o Smart Learning Center na Universidade de Beijing, ele é tipo think tank. A gente fala think tank, é aquele lugar que reúne as mentes mais poderosas ali, né, que para poder pensar o futuro no caso da educação e da tecnologia, né? Na Índia também eu visitei um outro think tank muito interessante que é o Niti Aayog. O Niti Aayog é o tipo think tank geral da Índia, ele não é só de tecnologia e nem é só de educação, ele é tudo, em todas as áreas. Você imagina assim, você imaginar um país que você quer daqui a 50 anos e construir, Nossa. né? Que é isso que eles fazem nesse Niti Aayog. Inclusive, nossa, projetos maravilhosos de laboratório de cultura maker. Nossa, milhares de laboratórios de cultura maker na Índia, você está entendendo? E na China, nessa experiência que eu tive na China, o que eu vejo? Um grande uso da tecnologia, que eles desenvolvem projetos de pesquisa, mas eles têm desafios como é que eu posso dizer? Outros desafios diferentes de outros países, né? Eles constroem uma cultura extremamente ordeira, eles fazem conexões com os países, eles têm um trabalho lindo também dentro da África, parcerias de ajuda, né? Com esse sul global, que é, assim, muito maravilhoso. E tem outros desafios no campo da comunicação e dos relacionamentos humanos, né? E já, por exemplo, no Japão, o que eu percebo? O Japão, ele constrói, digamos assim, estruturas fenomenais. Fenomenais. Então, assim, você tem internet de altíssima qualidade, você tem cada aluno com um tablet, cada aluno com uma coisa. E aí eles pegaram, por exemplo, assim, enfrentando dilemas como a gente tem, assim, digamos assim, coletar os dados dos alunos, né? Tipo assim, eles pegaram e construíram interfaces, né? Para tanto, digamos, impedir que os alunos sejam coletados o ChatGPT, Gemini e todos esses outros, né, sistemas grandes, os Large Language Models, venham pegar os dados dos alunos e tal, ou os alunos acessarem conteúdos, digamos assim, que não é adequado, por exemplo, para a idade deles, né? Então, eles construíram essas interfaces, essas APIs, assim, mas eles tipo, fazem assim, né? Eu fui lá no primeiro projeto japonês, eles escolheram 30 escolas, joguem isso lá e se virem, professores, aprendam, tipo assim, se virem para poder aprender, ensinar, né? Diferentemente, por exemplo, do nosso caminho aqui no Brasil, nós não temos estrutura. Nossa estrutura, né? A nossa estrutura ela é toda desigual, ela, né? Uma parte da estrutura de informação voltada para as escolas vinha com as telefônicas, né? Tiveram vários problemas jurídicos que impediram a implementação obrigatória pelas telefônicas dessa estrutura. Então, a gente tem uma situação onde, sinceramente, o que resolve para o Brasil rapidamente é a internet por satélite, né? E aí temos todas as questões envolvidas, políticas, ideológicas e econômicas, né? Mas a gente precisa, tipo, internet por satélite para conectar as nossas escolas, né? E aí, de tudo que eu vi também, por exemplo, eu gostei muito do que eu vi na Coreia do Sul. A Coreia do Sul,
Veja bem, se a Índia tem uma realidade parecida com a nossa, né? Mesclada, enorme, gigante, né? A Coreia do Sul, ela, puxa vida, ela não tem petróleo, ela não tem recursos naturais. Não, Então, diferente. o recurso dela é humano. O recurso dela é humano. Nesse sentido, sendo um recurso humano, eles investem demais na educação. E aí o que acontece? As crianças ficam sobrecarregadas, né? Olha, eu fui numa conferência lá, uma conferência maravilhosa, chamava Glow Call, uma feira que chamava Glow Call. A Glow Call ficava assim no Expo Ocean, no sul da Coreia do Sul, entendeu? Assim, um lugar maravilhoso. E aí tinha desde as Big Techs e muitas EdTechs coreanas e experiências educacionais de diversos lugares do mundo, e conferência, né, com professor de Stanford, professor de Singapura, professores locais, os países trazendo o que eles estavam fazendo nos países, entendeu? Assim, impressionante. E a Coreia, por exemplo, muito avançada na parte de tecnologia inclusiva, construindo textbooks, né, livros textos com inteligência artificial. Agora eu vi até que teve uma revolução lá, estão já vendo, mas isso aí vai ser complicado de implementar e tudo, né? Tem problemas. Mas imagina você ter livros textos com inteligência artificial, né? E não só isso, o projeto deles para muito perto, né, para 2030, ter todas as salas de aula completamente conectadas. E aí eles tinham lá os modelos da sala de aula desde digamos assim, o nosso pré-primário aqui, do ensino, né, da educação infantil, né, que eu sou da época do pré-primário, mas assim, a educação infantil, entendeu? E assim, impressionante, porque quando você integra a tecnologia, né, e de uma maneira bem humanizada, sustentável, existe um grande potencial. Sim, um grande potencial mesmo. A Leandra até comentou, né, sobre um outro comentário que ela fez aqui. Eu vejo que é pela educação que podemos construir